Olá alunos, tudo bem? Bom, vamos a mais uma videoaula falando sobre arquitetura de software, tá? Então vamos lá. Bom, apenas retomando, né, um pequeno ponto aqui que é o seguinte. No livro que eu estou seguindo, os estilos arquiteturais são divididos aqui em arquiteturas que são de fluxo de dados, tá? Então, uma delas que a gente vai ver nessa videoaula é a arquitetura de Pipes and Filters, né, que é canos e filtros, tá? Ou filtros e canos, né? Então esse é um tipo de arquitetura de fluxo de dados, ela está dentro dessa categoria, tá? Então arquiteturas de fluxo de dados, tá? É uma categoria, tá, de arquitetura de software. Uma outra categoria é a categoria de componentes independentes. Tá, então, cliente-servidor, processos paralelos e arquitetura baseada em eventos são exemplos de componentes independentes. A arquitetura de repositório é uma outra categoria desse livro. Tá? Então, ele pega e divide, na verdade, né, estilos arquiteturais nessas categorias, né, porque percebe-se uma certa similaridade, né, nesses conjuntos aí. A arquitetura em camadas é outra categoria ainda. Tá? Embora ele seja mais próximo de componentes independentes, tá? Acaba sendo uma outra categoria, porque dentro dela ainda tem algumas variações. Muito bem, vamos falar um pouco então de arquitetura de fluxo de dados. Tá? Esse slide aqui, na verdade, ele apenas comenta sobre uma forma de você representar graficamente arquiteturas que sejam de fluxo de dados. Tá? Então, o que eu estou colocando nesse slide é apenas uma forma gráfica de representar a arquitetura de fluxo de dados, tá? Isso aqui não é um tipo de arquitetura. E por que tem só um slide dele? Porque na verdade ele é uma forma gráfica de documentação que foi muito famosa há vários anos atrás. Hoje em dia, né, ele é uma forma gráfica de modelagem meio defasada, tá? Mas é interessante vocês saberem, porque certamente outras alternativas de modelagem vão aparecer no futuro, e a essência sempre é a mesma. Tá? Então, assim como o diagrama de classe, a essência é representar a estrutura, né, de um determinado, a estrutura das classes, né, de um determinado sistema, podem aparecer outras formas de modelagem com essa mesma essência. Tá? Então, aqui o objetivo do slide é mostrar para vocês que existe uma forma gráfica de representação que se chama DFD, que é Diagrama de Fluxo de Dados. Tá? Qual é o objetivo desse tipo de diagrama, desse tipo de modelagem gráfica? É justamente ressaltar e modelar de uma forma que fique evidente como que determinados dados fluem através do sistema. Tá? Então ele meio que se assemelha um pouco com o diagrama de sequência, né, da OML, e diagrama também de comunicação, que são aqueles diagramas em que você vê as chamadas de métodos, né, para a realização de um determinado caso de uso. Tá? Mas aqui também é um pouco diferente, porque o objetivo é você olhar para um diagrama e você perceber aonde que os dados estão entrando, como que eles estão fluindo ao longo, né, das chamadas de métodos e até onde que eles terminam. Tá? Então o objetivo desse diagrama é ressaltar esse ponto. Esse é o ponto principal desse tipo de modelagem. Tá? Então o DFD, tá, é uma técnica gráfica para modelar um sistema dando enfoque em dados, né, no fluxo de dados aí entre as unidades de processamento. Sejam essas unidades qualquer coisa, tá? Então a representação realmente ela é genérica, tá? No seguinte sentido, você pode querer, por exemplo, mostrar que aquele determinado dado, tá, ele flui através de várias chamadas de métodos. Tá? Essas várias chamadas de métodos podem estar dentro de uma mesma classe ou não. Tá? Então unidades de processamento aqui pode ser um método, tá? É mais provável que seja. Tá? Pode ser que uma classe inteira tenha um método só responsável pelo processamento. Tá? Então, a unidade de processamento aqui é um elemento mais abstrato. Okay? Muito bem. Quando é que deve que um DFD, tá? Ou
alguma outra forma de modelagem com essa mesma essência deve ser usada. Deve ser usada quando os dados fluem, né, através de processos, e as unidades de processamento são importantes de serem conhecidas e analisadas. Tá? Então perceba que quando você olha para um diagrama de classe, você não vê isso. O que você vê no diagrama de classe são simplesmente ligações estruturais entre as classes. Tá? Quando você olha para um diagrama de caso de uso, você também não vê isso. Quando você analisa um diagrama de sequência ou de colaboração, você também não tem essa visão clara dos dados que estão fluindo, né, ao longo do processo. Um diagrama de estados também não. Tá? Então, o DFD realmente é bastante particular por isso. Tá? Muito bem. A ideia também aqui é que cada unidade de processamento seja projetada de forma independente das outras. Tá? Então, aqui nessa categoria de arquitetura de software, tá? Que é a categoria de fluxo de dados, tá? A ideia é que cada unidade de processamento ela seja projetada independente das outras. Isso rebate muito bem, né? Vai muito de encontro, tá? Não rebate soa como algo contra, né? Mas vai muito de encontro com o que a gente já falou bastante em termos de interfaces, né? Então, você tem, na verdade, componentes, que são essas unidades de processamento, e elas devem ser projetadas de forma independente das outras, né? Então, para você projetar de forma independente das outras, né, nós estamos falando de elementos, né, de unidades ali de processamento que devem ser projetadas de forma genérica. Desculpa. Isso o mais independente possível das outras, né? A ponto de de não dependerem, por exemplo, né, de formatos de dados de uma e da outra. Ok? Muito bem. Aqui apenas, né, duas representações gráficas. Tá? O que vocês veem aqui do lado esquerdo, justamente isso é um DFD. Tá? Nesse caso particular, tá, esse DFD está mostrando aqui a modelagem de uma aplicação bancária, tá, de um ATM, né, que é de um Application Telling Machine, né, que é uma máquina, né, dessas que você vai, né, um caixa eletrônico. Né. Então veja, em um DFD, tá, é bastante normal nós termos esse tipo de representação, tá, com círculos, tá, com retângulos, tá, setas que ligam, né, os círculos e retângulos, e também depósito de dados. Tá? Então veja, esse tipo de representação aqui, ó, que Member Bank e Account Database são os seus depósitos de dados. Tá? Até o nome é usado de forma genérica propositalmente. Tá? Então, um depósito de dado, tá, pode ser um banco de dados, pode ser um repositório de arquivos de texto, por exemplo, em algum local, tá, onde dados ficam armazenados. Tá? Normalmente é um banco de dados, um grande banco de dados. Okay? Muito bem. E o que são os círculos? Os círculos são as unidades de processamento. Tá? Então veja que os círculos, geralmente o nome deles está associado com verbos, né, de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, validar depósito, né, fazer a transação do depósito, mostrar conta, né, validar a solicitação, né, criar um sumário das contas. Tá? Então, o ponto aqui é o seguinte, né, o objetivo de um DFD, como eu já disse, né, é você perseguir, né, e você ter consciência das unidades de processamento que existem, tá, e também dos dados que vão fluindo através dessas unidades de processamento. É esse o ponto desse tipo de diagrama. Perceba que esse mesmo sistema, ele pode ter um diagrama de classe, pode ter um diagrama de sequência, mas o objetivo lá é outro, né? O objetivo de análise, de entendimento lá é outro. Nesse caso aqui, perceba, aqui o processamento aqui fala de um depósito, né? Então veja, nós temos aqui o usuário, tá? Então esses elementos, né, que são os retângulos, são elementos como o usuário e outros elementos externos ao sistema e que interagem com o sistema, né?
Então, um usuário aqui, ele quer fazer um depósito, né? Então, do depósito, veja, existe um dado aqui, ó, que é o número da conta e o depósito, que está fluindo dessa unidade aqui de processamento para outra. Então, veja, esse já é um ponto de extrema importância aqui, né? O que está sendo ressaltado nesse tipo de diagrama, o que está sendo mostrado para mim, para que eu consiga fazer esse tipo de análise, né, e entender o fluxo de dados aqui, é justamente isso. Eu estou percebendo que tem duas unidades aqui de processamento, tá? Entre essa unidade e essa, o que flui é o número da conta, tá? E também aqui o depósito, né, que aquele usuário, né, pretende fazer. Ok, não está claro, obviamente aqui, tá, se esse processamento, tá, essa unidade aqui e essa unidade, estão na mesma máquina, no mesmo nó de processamento. Tá? O objetivo aqui é saber que existem as duas. Então veja, o número da conta flui, né, daqui para cá. Tá? Depois que tem aqui uma validação de depósito, tá? Ele vai validar tanto o número da conta quanto o depósito em si, que provavelmente envolve dados daquele depósito e também o valor do depósito a ser feito. Muito bem, tendo validado o depósito, percebe que o número da conta e o depósito continuam, tá? Por isso que esse diagrama e esse estilo se chama fluxo de dados, porque você está, né, tentando entender quais são os dados importantes que estão fluindo, né, de um ponto ao outro aqui do sistema. Então, depois que houve uma validação do número da conta, tá? Provavelmente um algoritmo rodou, provavelmente verificou-se, né, se a conta existe, né, de quem é aquela conta, né, se bate com o nome da pessoa que está depositando, etc. Tá? Verificou-se também o depósito, né, se as notas são verdadeiras ou não. Né? Tem máquinas mais modernas agora que elas checam isso. Né? Depois que tem a validação então do depósito, tá? O que acontece? Aí ele realmente faz a transação do depósito. Tá? Feita a transação final do depósito, né, a transação do depósito vai para um banco de dados de contas, né, vai para esse account database. Né? Então é isso. Aí depois os dados da conta, ele cria um resumo, né, e manda para a impressora. Tá? Então perceba que eu consigo analisar que o número da conta e depósito fluiu através aqui de dois processos. Daqui para cá ele provavelmente transformou, né, o número da conta e depósito em uma transação de depósito. Então houve um processamento aqui desses dados, né, numa transação de depósito, que foi aqui para um banco de dados de contas. Né? Esse banco de dados de contas também um dado fluiu para cá, né, e aí imprimiu um recibo, provavelmente, né, um extrato ali mostrando que houve um depósito. Ok? Percebe que esse é um dos fluxos, né, que esse diagrama aqui está mostrando. Tá? Tem outros fluxos. Né? Esse aqui, tá? Tem esse aqui também em que existe um fluxo menor. Né? Perceba que esse fluxo menor agora ele não parte aqui de usuário, tá? Mas assim que acontece? É feita uma consulta, tá? E aí nesse mesmo depósito de dados aqui é feita uma consulta, os dados, né, da conta são passados para essa unidade chamada Display Account, onde ele mostra, né, e os dados são visualizados por aquele usuário. Tá? Então perceba, todos os processos aqui, todos os elementos que existem aqui nesse DFD, o objetivo é justamente, né, mostrar e fazer com que você entenda e você consiga perseguir esses dados que vão fluindo, né, entre as unidades aqui de processamento. Bom, perceba que do lado direito nós temos um diagrama completamente diferente. Tá? Nesse diagrama diferente aqui, ele se assemelha bastante também com aquele diagrama de implantação da UML. Por quê? Porque nesse tipo de diagrama eu estou querendo mostrar justamente, né, os elementos de hardware que estão envolvidos, né, nesse fluxo de dados que está sendo mostrado nesse diagrama aqui. Tá? Então aqui nós temos o ATM, tá? E aí está evidente que no ATM, nessa unidade
nesse nó de processamento, né, assim como nos diagramas de implantação são chamados, nesse nó de processamento, tá, aqui é feito o que? A obtenção, né, a realização do depósito, a realização de uma consulta, tá, e né, um elemento que mostra os dados aqui da conta. Então isso é o que roda, né, são algoritmos, são códigos que rodam nesse, né, no processador desse ATM. Tá? Bom, isso também fica evidente aqui nesse diagrama, que eu tenho um servidor, tá? Tenho um servidor do consórcio e um servidor do banco. Nesse servidor intermediário aqui, o que ele faz? Ele faz as validações. Tá? Então tem uma separação clara aqui entre um servidor aqui responsável apenas por fazer validações. Se algo, né, dá errado, ele já retorna para a ATM e aí não tem nem acesso ao servidor do banco realmente, onde ficam as coisas ali mais importantes, né, como o processamento da transação ali do depósito, né, a criação do resumo da conta, né, a possibilidade de criar, né, consultas e tal. Ok? Muito bem, por que eu estou mostrando esse DFD, né, esse tipo de diagrama? Justamente porque Pipes and Filters, que é esse tipo de arquitetura que eu vou mostrar agora, esse tipo de arquitetura é uma arquitetura de fluxo de dados. Tá? Então, qualquer sistema que siga, né, essa arquitetura, tá? Cuidado quando eu falo qualquer sistema que siga aquela arquitetura, porque os sistemas são grandes, então pode ser que uma parte do sistema exibe essa arquitetura. Pode ser que um pedaço dele é que adota esse tipo de arquitetura, enquanto que outras partes não. Tá? Então, se você imaginar um sistema como sistemas grandes, né, os sistemas que vocês pegaram, por exemplo, para fazer os testes, né, com a SonarGraph, são sistemas bastante grandes. Então, assim, é possível, tá, em que uma parte do sistema, tá, você encontre lá dentro a arquitetura Pipes and Filters, uma outra parte, né, layers, tá, uma outra parte orientada a serviço. Tá? Então, quando eu estou apresentando aqui as arquiteturas, não significa que um sistema inteiro, né, ele segue Pipes and Filters e aí você não encontra outros estilos arquiteturais ali dentro. Tá? Então, não é mutuamente exclusivo, né, essas escolhas. Okay? Muito bem. Então, apenas explicando então o estilo arquitetural aqui, Pipes and Filters, então, tá? Então, de novo, só ressaltando, né, geralmente quando se fala arquitetura, a gente fala em situações mais genéricas, tá? E sempre, né, o vocabulário que se utiliza, né, ao se falar em arquitetura de software é um vocabulário que envolve muitas abstrações. Tá? Então, de novo, né, aqui eu vou falar de Pipes and Filters, então são filtros, né, e canos. Tá? Por quê? Porque o formato, né, em que se programa, né, o formato em que se coloca o código-fonte, né, e a forma do funcionamento se assemelha com canos, né, imagina que você tenha canos realmente, e que esses canos, né, de pedaços em pedaços você tem filtros, né, nesses canos. Tá? Então a ideia é que essa é uma analogia apenas, né? Então se você olhar no código-fonte, às vezes é difícil de você perceber isso, tá? Mas quando você consegue fazer esse tipo de abstração e você olha para, né, o seu, né, aquele trecho de código-fonte que você tem e você identifica isso, automaticamente você consegue perceber dos benefícios, você consegue falar melhor sobre aquilo, né? Você consegue perceber melhor quais são as vantagens e também desvantagens, né, daquele estilo arquitetural, né? Então fica muito mais fácil de você conversar até com a equipe de desenvolvimento. Muito bem. Então, apenas detalhando, aqui tem um desenho, então é justamente essa a ideia, né? Essa ideia é meio análoga a esse, né, um cano, tá? Em que um cano, imagina o que passa dentro de um cano, né? Então pode passar, por exemplo, água, né? E aí você tem filtros, tá? Os filtros, eles, né, qual é o objetivo do filtro, né, em um cano? É, na verdade, filtrar, não deixar passar, por exemplo, elementos provavelmente que sejam mais grossos, né, dali em diante. Tá? Então ele retém
né, determinados elementos, retém determinadas impurezas, e aí ele deixa passar só aquilo que for de interesse. Então, dependendo o filtro, pode ser um filtro com uma gradinha mais espaçada, né, mais grossa, em que ele vai permitir que impurezas mais finas, né, passem, né, por aquele filtro. Na sequência pode ter um filtro extremamente fechado, né, onde os orifícios sejam bem apertadinhos, né, e ali só vai passar realmente, né, água, né, tentando filtrar todo tipo de impureza e de elementos, né, bem pequenos ali. Então, o filtro escolhido ou os filtros escolhidos, né, tem também essa característica, né? Então, o que é que eu vou deixar passar daqui em diante? O que é que eu quero? Como é o formato daquilo, né, que eu permito passar daqui em diante? Em computação, o que a gente está falando são dados, né? Então, quando chega, por exemplo, um determinado conjunto de dados, tá, que pode muitas vezes estar encapsulado em uma estrutura de dados, que nada mais é do que um objeto, tá? Então, se você tem, por exemplo, um objeto, tá? O seu filtro é um filtro de objetos cliente. Você só vai deixar passar clientes, por exemplo, que não tenham inadimplência, tá? Então, o seu primeiro filtro, por exemplo, seria checar, né, se o status de inadimplência é sim ou não. Tá? E aí passa apenas, por exemplo, objetos cliente, tá, que, né, atendam a esse determinado critério, né, de não serem, né, inadimplentes, e passa. Pode ter um outro filtro mais para frente ainda, onde você quer permitir que apenas os objetos cliente que passaram no primeiro, mesmo assim você quer fazer um outro filtro. Por exemplo, agora eu quero selecionar e filtrar por faixa etária. Então eu só quero os clientes adimplentes, né, que sei lá, a faixa etária seja entre 30 e 50 anos, né? Então filtra mais um pouco. Então essas etapas de processamento em cima de um único conjunto de dados, a ponto de você começar a detalhar, a filtrar e a afunilar e deixar apenas um subconjunto daquilo que você realmente quer, isso é conhecido como canos e filtros, ok? Bom, então, voltando agora aqui ao slide, realmente lendo o slide, né? Então, em um estilo de canos e filtros, cada componente tem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas, tá? Então, essa frase é bem abstrata, né? Tá falando que cada componente seria esses pontos, né, de processamento, onde chega um dado, tem esse processamento aqui nesse componente, tá? Que pode ser uma classe, pode ser um pacote e tal, pode ser um único método, tá? Então cada componente tem um conjunto ali de entrada e saída, tá? Então entra, por exemplo, um vetor, né, de objetos cliente, e sai um outro vetor também com um subconjunto daqueles objetos clientes que chegaram, né? Então chega um determinado conjunto com uma quantidade N, né, de objetos, e a saída, né, daquilo que ele dá como resultado, né, é um subconjunto onde ele filtrou, né, aquele conjunto de dados ali, ok? Muito bem, então perceba que nada, né, continua sendo, né, o normal que se tem, né? Então os filtros aqui, né, são métodos ou conjunto ali de métodos, né, onde você chama um método, passa para ele um conjunto ali de elementos, né, ele faz, e aí o retorno daquele método, né, é a saída, né, daquele seu cano, ok? Muito bem, então o foco aqui é justamente, tá, o foco desse estilo arquitetural, tá, é justamente na transformação que é aplicada sobre os dados, tá? Quando começa a falar, tenta fazer também analogia com outros estilos arquiteturais que eu já tinha falado, tá? Então, por exemplo, camadas. Perceba que lá, quando eu estava explicando camadas, né, não tinha nada, né, o foco não era fluxo de dados entre camadas, tá? O ponto principal era: uma camada oferece serviços para a camada de cima, a camada de cima consome serviços da camada de baixo,
né? Não pode ter skip call, né? Uma chamada de serviço, né? de uma camada superior pulando uma no meio, tá? Não pode. Mas o foco não é, por exemplo, né, pegar um único conjunto de dados que passa para a segunda e filtra, e passa para a terceira e filtra, e passa e filtra. Tá? Então não é esse. Muito bem. Nesse caso aqui, tá, de canos e filtros, tá, o que são os conectores, né, desse estilo arquitetural? Os conectores servem como conduits, né, para streams, né, transmitindo saídas de um filtro, né, para entradas do outro. Tá? Então os conectores aqui são conhecidos como canos. Okay? Quais são as invariantes desse estilo arquitetural que não pode mudar, né, desse estilo arquitetural? Primeiro, os filtros devem ser entidades independentes. Ok? Então deve ser possível de você manipular os filtros de forma bastante independente e sem que haja, né, aquela dependência, né, mais forte entre, né, esses filtros. Tá? Então, em particular, eles deveriam não compartilhar estados com outros filtros. Se há compartilhamento de estados, há dependência. Tá? Então, é melhor que não tenha esse compartilhamento de estados. Filtros não sabem da identidade dos filtros que estão antes, né, e dos filtros que estão depois. Tá? Então, apenas reforçando o primeiro ponto, né, da independência deles. Perceba que isso recai novamente sobre a ideia de você usar interfaces, né, essas interfaces, né, de você tentar sempre que possível fazer com que, né, um elemento não conheça, né, o nome da implementação concreta do outro, né, ele use apenas realmente a interface mais abstrata, né, então usando polimorfismo e tal. Então essa é, né, falando em implementação, essa é a ideia aqui. Suas especificações devem restringir o que aparece nos canos de entrada e garantir, né, sobre o que vai aparecer nos canos de saída. Okay? Então, restringir quer dizer, também podem haver restrições. Tá? Então, no momento que eu estou passando aquele conjunto de dados para processamento, tá, pode já ter restrições ali, e aí você pode também controlar essas restrições. Isso vai ficar um pouco mais claro aqui, né, nos próximos slides. Bom, aqui apenas uma representação também alto nível, né? Esse diagrama aqui não é um diagrama ML, é um diagrama realmente mais informal, tá? Apenas dando um exemplo do que poderia ser canos e o que poderia ser uns filtros aqui. Tá? Então veja, nós temos aqui um fluxo de dados, tá? Muito comum quando se tem pagamentos, faturas, emissão de recibos, etc. É muito comum, né? Um fluxo de processo aqui muito comum. Então tudo começa aqui com, veja, ler faturas emitidas. Tá? Então isso é um filtro. Tá? Para eu ler faturas emitidas, né, essa unidade linha de processamento aqui, o que ela precisa, né, quais dados que ela precisa de entrada? Né, ela precisa de um conjunto aqui de faturas. Tá? Esse conjunto de faturas pode chegar, entendam, para esse processo como um valor de um parâmetro, né, que ele está recebendo. Né? Então pode ser, por exemplo, um vetor, ou um array, ou uma lista, um conjunto ali de objetos, né, fatura. Essas faturas vão ser lidas, tá? Vai ter uma transformação de dados, aonde vai ter uma identificação de pagamentos. Tá? Então, em cima daquele conjunto, né, prossegue-se, né, com o processamento, e aí tem uma outra etapa onde vai identificar pagamentos. Tá? Para identificação de pagamentos, também tem a entrada aqui de pagamentos. Okay? Muito bem, tem então um conjunto de faturas, né, que foram emitidas, e tem também um conjunto de pagamentos que foram feitos. Tá? Então, o que ele faz agora? Tem uma outra transformação aqui, onde ele vai contrastar essas coisas. Tá? Faturas emitidas, teve 10. Pagamentos feitos, teve 8. Tá? Então, tem que haver um contraste, né, um processamento ali. E aí eu vou emitir recibos. Tá? Então, tem um caminho de emissão de recibos, que ele vai ter como saída, então, né, recibos emitidos. Tem um outro caminho, né, em que ele vai encontrar pagamentos devidos, né, pagamentos que não foram feitos para aquelas faturas.
aí o que ele vai fazer? Ele vai emitir lembretes de pagamento e nesse outro caminho, né, temos aqui então como saída, né, lembretes aqui. Tá? Então esse é um exemplo, tá, a alto nível do que estamos falando, né? Então assim, de um né, processamento de um conjunto ali de dados que vai fluindo, né? E aí tem como resultado, nesse caso aqui tem dois caminhos, resultados distintos, né? Tem os recibos de pagamento para quem pagou e tem os lembretes aqui para quem não efetuou os pagamentos. Ok? Muito bem. Tem outro diagrama aqui, tá? Esse diagrama é um diagrama de componentes, tá? Então sempre que tem esse símbolo aqui, tá? Esse símbolozinho, isso aqui são componentes, tá? Da OML. Aqui do mesmo jeito, mas com uma cara um pouco mais antiga, né? Nós temos aqui filtros. Perceba que tem até um estereótipo, né, em cada componente desse, que está designando e está deixando bem claro que isso são filtros. Tá? Então aqui eu tenho XML para objeto, processo aqui de pagamento, calcular, né, os depósitos diretos, formatar depósitos diretos, registrar, né, os registros rejeitados, né? E perceba que mais interessante ainda nesse caso aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho em cima de cada cano, né? Porque aqui são os filtros que fazem coisas, e aí eu tenho o cano aonde esses dados estão fluindo, né? Perceba que em cima dos canos eu tenho algumas restrições, tá? Então, por exemplo, daqui para cá está evidente aqui, está deixando claro, né, que tem uma capacidade máxima, né, de 50. Tá? Então o que está fluindo daqui para cá, o conjunto de dados que vai entrar, né, que vai entrar nesse IN aqui, o conjunto permitido, tá, é de 50. Tá? Tem algumas outras restrições, dizendo que o final dos dados aqui é marcado por uma string, né, EOT, né, EOT, tá? Tem também deixando claro aqui algumas diretivas, como por exemplo, o que fazer quando estiver cheio, tá? Então, quando estiver cheio, isso é 50, né, vai bloquear por 2 segundos e aí então vai repetir, tá? Quando estiver vazio, vai bloquear por 20 segundos e repetir novamente, tá? Então, tem alguns predicados também que podem ser colocados nessas notas, né? Mas o ponto principal é perceber que no fluxo, né, desses dados é possível de você colocar restrições, tá? Para você controlar melhor como é que esse processo vai se dar. Okay? Do mesmo jeito, né, para os demais aqui, as restrições também incluem a capacidade máxima, tá? E inclui também o que se considera como final aqui dos dados, e também em todos eles aqui o que fazer quando cheio, né, e quando vazio. Tá? Então aqui também, quando cheio, bloquear por 2 segundos e repetir, quando vazio, bloquear por 30 segundos e repetir. Né? Isso se repete nos demais aqui. Ok? Muito bem. Quais são algumas especializações comuns aqui do diagrama, né, do estilo arquitetural de Pipes and Filters, né? O que eu chamo de especializações são variações. Tá? Quais variações existem, né, para esse estilo arquitetural? Então tem algumas variações básicas, como por exemplo, tem uma variação onde o nome que se dá é pipeline. Né? Você já deve inclusive ter ouvido falar disso nas aulas SO. Né? O que é um pipeline? É quando você restringe as topologias, quer dizer, as figuras ali, né? Quer dizer, a disposição dos elementos, a uma sequência linear de filtros. Tá? Então, se você tem uma sequência linear de filtros, tá? Então você tem 5 filtros, começa no primeiro, vai para o segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá? Nesse caso, nós temos um pipeline. Tá? Então, se você tem ali dentro da sua sequência condicionais e vários caminhos, já não é um pipeline. Okay? Temos também uma variação, né, desse estilo arquitetural, que são os bounded pipes.
Os bounded pipes, eles restringem a quantidade de dados que podem residir em um cano, né? Então eles restringem aquela quantidade que pode residir, né, em um determinado cano. Então, como a gente viu aqui anteriormente, tá? Isso aqui caracteriza, né, um bounded pipe, ok? Que são canos em que há uma restrição da quantidade de dados, né, que podem estar ali. Perceba, essa restrição pode ser, por exemplo, né, a quantidade de requisições aceitas, tá, quando você tem um serviço sendo oferecido, ok? Então, nesses casos também caracteriza como, né, canos que eles são, né, restringidos ali nos seus limites, né, um bounded pipes. Tem também os typed pipes, restringem que os dados que vão ser passados entre dois filtros tenham um tipo bem definido, tá? Tem um protocolo de comunicação bem claro, então são chamados de typed pipes. Quais são as propriedades então interessantes para esse estilo arquitetural, tá? Quais são as propriedades que geralmente, né, que são realmente propriedades legais, né, de quando você usa, né, quando você aplica, né, esse estilo arquitetural? Primeiro, né, eles permitem que um projetista compreenda, né, o comportamento geral de entrada e saída de um sistema como uma simples composição de comportamentos de filtros individuais, tá? Então é possível que você entenda, né, um sistema inteiro compondo, né, esses filtros individuais, okay? como componentes independentes ali. Segundo, eles permitem, né, e suportam reuso, né? Isso é, como os filtros eles devem ser projetados de forma independente, né, um do outro, tá? Então quaisquer dois filtros podem ser colados juntos, né, desde que eles obviamente concordem, né, dos dados que devem ser transmitidos. É muito fácil de você fazer reuso, né, desses filtros em outros contextos. Terceiro, os sistemas podem ser facilmente mantidos e, né, melhorados. Então novos filtros, né, podem ser adicionados a sistemas existentes e filtros velhos podem ser substituídos por filtros novos, né, se essa independência, né, entre eles for mantida, tá? E finalmente, né, eles naturalmente suportam execução concorrente, tá? Então cada filtro pode ser implementado como uma tarefa separada e potencialmente executar em paralelo também com os outros filtros. Então essas variações e a forma de implementação, ela também pode ser feito, né, usando a programação concorrente, por exemplo. Ok? Muito bem. Então esses foram os conceitos aqui da arquitetura de Pipes and Filters, tá? Pontos importantes, então, aqui lembrando que DFD é apenas uma representação gráfica, né? Então qualquer arquitetura, né, que tenha fluxo de dados, você pode utilizar o DFD, entendeu? Para você acompanhar, né, os dados e você identificar quais são as unidades de processamento, né, para aquele conjunto de dados ali. No caso de canos e filtros, tá? Mostrei aqui esse exemplo, tá? Em que ele trabalha com faturas, né, e pagamentos e tal. Então isso, né, isso e coisas similares são bastante comuns, né, em sistemas, né? Quando você entra com determinado dado, esse dado ele vai fluindo, né, entre os métodos, né, e vai sendo transformado, né, vai sendo trabalhado, né, ao longo, né, dos métodos, né, que nada mais são do que as unidades ali de processamento, né, que nada mais são também do que os filtros que estão ali, ok? Mostrei esse exemplo, comentei sobre as propriedades importantes e boas, né, de quando você usa essa arquitetura, tá? E aí vocês agora precisam sempre o quê? Fazer um paralelo com coisas que eu já disse, de outras arquiteturas, perceber que as arquiteturas podem muitas vezes serem compostas, tá? Então você pode, por exemplo, olhar para uma arquitetura em camadas e encontrar, né, na arquitetura em camadas, encontrar ali dentro uma parte ali, por exemplo, que se caracteriza como Pipes and Filters, ok? Muito bem, esse último estilo arquitetural aqui
dessa videoaula. É conhecido como batch sequential, né? Ou sequencial batch, tá? Ela é bastante simples, na verdade só tem esse slide, né, mostrando aqui, comentando sobre esse tipo de arquitetura. Do mesmo jeito, tá? Esse tipo de arquitetura pode ser combinada com os demais, então o sistema pode muito bem exibir um conjunto, ele tem um único sistema, né? Pode exibir um conjunto, né, de estilos arquiteturais ali, né, ao mesmo tempo. Qual é a característica desse estilo arquitetural? A característica é que conjuntos enormes de dados, né, são armazenados, são juntados, tá? Primeiro, e aí em um determinado momento, né, do dia, né, ou da semana, né, quer dizer, depois de um determinado tempo, todo aquele conjunto é processado de uma vez só, tá? Então isso é muito comum encontrar em sistemas bancários, tá? Tem muitos processos bancários que eles armazenam durante o dia, né, um conjunto grande, né, de um volume grande de dados, e aí, por exemplo, durante a noite ou nos períodos em que não há interação de público, né, com os sistemas, esse conjunto enorme de dados é processado, e aí no outro dia é que se tem o resultado disso, ok? Um outro exemplo, tá, bastante fácil de entender também, é quando vocês fazem, né, o SIGA, né, Sistema Acadêmico da UFSCar, né, ele tem períodos em que vocês devem fazer inscrição em disciplinas, né? A inscrição em disciplina nada mais é do que uma requisição de inscrição, né, em dadas disciplinas, a não ser para determinados alunos que são os ingressantes, que eles já são inscritos automaticamente em disciplinas, mas é um processamento batch, porque há um conjunto enorme de inscrições em um determinado momento, aí existe um deadline, né, onde vocês devem parar de fazer inscrições, o sistema fecha. Nesse tempo o sistema ele vai processar as inscrições e ele vai deferir algumas, né, seguindo algumas regras, né, então isso é um processamento em batch também, tá? Nesse caso aqui desse exemplo nós temos aqui, né, uma coisa bastante comum, também falando aqui de fundos, né, bancários e tal. Então os requisitos aqui é que os fundos, né, de bancos aqui, o objetivo é gerenciar fundos bancários disponíveis, né, para mortgage e empréstimos que não têm muita segurança, tá? Então qual é a arquitetura aqui? Nós temos uma conta, né, as contas aqui dos balanços, né? Tenho dois processos aqui em paralelos, né? Um faz uma coleta de fundos para mortgage, né, que são empréstimos, né? E aí um outro que faz uma coleta de fundos também que tem um risco maior, né? E aí eles são colocados em repositórios aqui diferentes. Mas apenas assim, o ponto principal aqui dessa figura é que esse conjunto aqui vai sendo, né, coletado antecipadamente, né? E aí quando em um determinado momento é que ocorre um processamento desse conjunto, né, enorme de dados, e aí tem como saída, né, nesse caso aqui está colocando aqui, armazenando em repositórios aqui de dados, né? Mas a característica desse aqui é bastante simples, né, acho que forma mais fácil vocês entenderem justamente isso, tá? Então é um tipo de comportamento, né, de sistema em que um conjunto grande de dados vai sendo coletado, tá? Apenas coletado, não processado, em um determinado momento para, né, ou por atingir um limite de quantidade, ou por atingir um limite ali de tempo, ou algum outro critério para, e aí aquele conjunto é processado tudo de uma vez, tá? Então esse é o ponto, é o que caracteriza o batch sequential, ok? Muito bem, esse é o fim. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.